Fala aí, galera do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 22 e o capítulo 23. O capítulo 22 que fala sobre a economia açucareira e também o capítulo 23 que fala sobre os povos africanos. Então, vamos começar a falar sobre o capítulo 22, falando aí sobre a economia açucareira, tá? E como funcionava aí a sociedade colonial. Desde já eu peço para vocês darem um like no vídeo e também verem aí, pegar um papel, uma caneta, dar uma anotada, ver também as atividades que eu passei para vocês, beleza? Então vamos lá. Partindo para o capítulo 22, então, primeiro nós temos que ter em mente que o Brasil ele foi colonizado, né, no período aí da colonização a partir de 1530, nós temos a colonização do Brasil. Beleza. E iniciaram primeiro a colonização com as capitanias hereditárias, mas não deu muito certo, porque muitos donatários não vieram aqui no Brasil tomar posse das terras. Houve ainda também devido a vários outros problemas também, porque os nobres não queriam sair de lá, de Portugal, estavam vivendo bem, para tentar uma aventura aqui no Brasil. E aí, o que aconteceu? Somente duas capitanias deram certo, das várias, somente duas, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco, beleza? E essas duas capitanias deram certo porque elas começaram a implantar a cana-de-açúcar, a economia açucareira, que era o seguinte, que era uma planta que eles pegaram lá nas Índias, trouxeram para o Ocidente, que era a cana-de-açúcar, onde a cana-de-açúcar era um produto valorizadíssimo na Europa, que gerava, aí, através disso, eles refinavam e faziam açúcar com os engenhos. Beleza, era um produto muito valorizado, era um produto que era de baixa manutenção e de grande lucratividade. E isso fez com que eles começaram a implantar aqui em São Vicente e Pernambuco. Lembrando que a cana-de-açúcar, eles conseguiam fazer em larga escala, né, em uma grande produtividade, e aí eles fizeram uma parceria com os holandeses, que entravam com investimento financeiro, enquanto os portugueses entravam com a mão de obra e também com a mão de obra e também com as terras, beleza? Então era algo muito lucrativo para os portugueses. E aí eles implantaram os engenhos com o investimento dos holandeses e a parceria, né, dos holandeses. Eles implantaram a plantação da cana-de-açúcar e isso deu muito certo no início da colonização. Fez com que a capitania de Pernambuco e São Vicente conseguisse crescer muito, beleza? Então, eles plantaram em larga escala, né, e eles começaram a ter grandes lucros com isso, tá? A estrutura social que existia naquela época, né, falando um pouco aí sobre o funcionamento, primeiro, o funcionamento dos engenhos, né, tinha como sede dessa fazenda, desse grande território, dessa grande área, a Casa Grande, onde o senhor dos engenhos viviam, né, o senhor aí desse território, o dono desse território, né, os grandes fazendeiros. Também nós temos a senzala, que era onde os escravos viviam, tá? Casa Grande, senzala. E é importante nós citarmos isso, porque os trabalhadores para esse advento econômico que foi implantado eram os escravos africanos, tá? Uma mão de obra barata, né? Barata. Não era muito caro você ter um escravo, mas a mão de obra era barata pelo que ela produzia, né? E também todo mundo ganhava dinheiro em toda a cadeia de distribuição e de venda dos escravos. Todo mundo, que eu digo todo mundo, o rei, a igreja, o senhor, o vendedor, todo mundo ganhava muito dinheiro com isso. Então, nós temos, além da casa de engenho, além da Casa Grande e a senzala, nós temos o engenho, que era composto aí pela moenda, pela caldeira, né? O local lá onde eles moíam a cana, depois eles colocavam no tacho lá para poder ferver e fazer o melaço, enfim. Nós temos esse funcionamento.
Já na estrutura social, tá? Produtiva, nós temos aí no topo da estrutura social, na verdade, desse grupo que existia lá na pirâmide social, nós temos no topo a aristocracia, que eram os senhores de engenho, os donos das grandes latifúndios. Depois nós temos os homens livres, que eram senhor de terra sem engenho, que eram as pessoas que não tinham engenho, né? Ferreiro, carpinteiro, capataz, as pessoas que trabalhavam nessa engrenagem da cana-de-açúcar. E também nós temos no final, né? Na parte final dessa pirâmide, os escravos, tá? Era quem fazia essa roda girar, a mão de obra produtiva, tá? É importante nós citarmos que nesse período foi o período onde nós temos um número muito grande de escravos vindo para o Brasil para poder trabalhar nesses engenhos, tá? Esse conteúdo é lá da página até a página 51, que é o conteúdo do capítulo 22. Já no capítulo 23, nós vamos falar um pouco sobre os reinos africanos. É muito importante nós falarmos sobre da onde veio, né? Da onde veio os escravos, né? Da onde vieram os escravos, faziam parte dessa mão de obra, dessa massa produtiva da colônia, tá? Então, é importante nós frisarmos que quando nós falamos da África, as pessoas pensam em um lugar que só tem fome, sede, doenças, guerras, enfim. O continente africano ele só é lembrado por isso, savana, animal, leões, mas o continente africano ele é riquíssimo em cultura e também ele foi um dos berços da nossa cultura brasileira. E é importante nós frisarmos isso porque quando nós falamos de África, se pensa sempre em África como uma forma pejorativa, tá? E aqui nós vamos ver um pouco sobre o continente africano, tá beleza? Então, no nosso livro, né, lá na página, nossa apostila na página 56, vem mostrando a África num olhar geral, né? Numa forma geral, a África, ela era, né, quanto às formas de organização aí de poder, eram sustentadas fundamentalmente por laços de parentescos, tá? Geralmente, essa questão de linhagem familiar era muito respeitada na cultura africana, além da riqueza religiosa, porque dentro do processo religioso da África nós temos aí várias religiões, como o cristianismo, como também o Islã e as religiões de matriz africana, religiões que surgiram ali na África, como por exemplo os orixás, né, que eram as forças da natureza que são cultuadas até hoje pelos africanos e muitos deles trazidas para o Brasil na forma aí do candomblé e de outras religiões, tá? É importante também nós falarmos sobre a organização familiar, que geralmente ela era patriarcal, tá? E as tradições orais que eram muito importantes na transmissão do conhecimento cultural, na transmissão de conceitos religiosos, políticos, econômicos, enfim, da África, era feito na sua maioria, de forma oral, tá? Eles valorizavam muito isso. E a sociedade africana, ela sofreu muitas mudanças com o tempo, né? Com a implantação, com a vinda dos portugueses, dos árabes também para o continente africano. Então, os africanos eles sofreram muitas influências culturais com o passar do tempo. E isso é importante nós falarmos, porque quando nós falamos de África, a gente só pensa muitas vezes somente no Egito, mas muitos outros reinos surgiram juntamente com o Egito e de forma comitante, né? Eles sobreviveram nesse território, tá? Então, um reino que é muito importante aqui nós citarmos é o reino de Gana, né? Que situa-se lá no oeste do continente africano.
onde atualmente nós temos a Mauritânia e também Mali, alguns relatos, né, alguns relatos daquela época dizem que quem fundou esse reino foram os comerciantes que viviam naquela região. Tá? Gana quer dizer chifre de guerra, e Gana era o nome que era dado ao líder político que existia naquela época. Então o rei de lá recebia esse nome Gana. Tá? A localização geográfica de Gana favoreceu muito o controle das mais importantes rotas comerciais da África da África Ocidental, né? Então, o ouro, pedras preciosas, sal, joias, tecidos, eram coisas que eles movimentavam ali no comércio daquela região, e que fez com que essa região se tornasse uma região muito rica, né? Encontrando aí o seu auge entre o século 7 e o século 9 antes de Cristo. Tá? Século 9 não, se não me engano, século 11 antes de Cristo. Entre o século 7 e o século 11 depois de Cristo. Tá? A capital do reino, né, que era Cambi, foi um dos principais centros econômicos daquela região, sendo que Gana ela sofreu com a influência de diversos povos, com a pressão, né, de diversos povos, por ser uma região muito rica, e foi anexada depois, chegando aí ao fim do Império de Gana, anexada pelo Império de Mali. Já o Império de Mali, que é um outro império, tá? Situava-se ali na região da República do Mali, Senegal e Guiné. Foi fundado no século XIII e era um local que recebeu aí muitas atenções daquela época, principalmente pelo seu grande exército, que era bem estruturado e tinha um exército numeroso e bem organizado, que fez com que várias regiões se submetessem ao seu controle político. Mas o Reino de Mali tinha uma política um pouco diferente, né? Eles simplesmente cobravam impostos das regiões que eram dominadas. Então eles tinham um controle maior sobre essas regiões e tinham aí a cobrança de impostos como uma principal fonte de renda deles também. Além do que a economia deles, do Reino de Mali, era baseada no comércio de metais preciosos, que foram também anexados aí por Gana, né? Aliás, o Mali anexou Gana, que nós vimos anteriormente, e eles se colocaram sobre todas essas regiões ali da região próximo ao deserto Saara. Eles dominaram toda essa região. Tiveram contato com os povos árabes, onde eles foram islamizados também, e também fizeram alguns acordos com os portugueses, já no século XIV, quando eles começaram a ter contato com os portugueses. É importante dizer que o Reino de Mali era um reino tinha uma cultura muito rica, né? O Reino de Mali, eles se destacaram aí no século XIII, século XIV pela literatura, pela cultura em si, né? Pelos escultores, intelectuais que existiam naquela época naquele território, tá? Já no final do século XIV, o Império Mali entrou em decadência devido aos conflitos internos que existiam devido à independência de algumas áreas, tá? Que prejudicaram o comércio. Mesmo fazendo aí um comércio com os portugueses, né? Tendo uma aliança militar com os portugueses, eles tiveram esses problemas econômicos e também políticos, né? Dentro do Império, e eles sofreram uma derrota militar muito forte contra o povo de Songhai, contra o Império de Songhai. E eles foram anexados e dominados pelo Império de Songhai. Falando sobre o Songhai, né? Songhai ele foi estabelecido em torno de sua capital, Gao, e de outras cidades incorporadas aí do Império Mali, tá? O poder em Songhai ele era descentralizado, tá? O econômico, né,
a economia deles era baseada na agricultura e também no comércio de sal e também de alguns metais preciosos, tá? Mas eles, através do campo, né, da agricultura, eles começaram a se desenvolver de uma forma totalmente diferente dos outros, porque eles cavavam poços e também canalizaram o rio Níger, tá? Melhorando aí o processo agrícola. A religião deles predominava aí, não era predominante o Islã, tá? Como em outros grupos também sociais daquela região. Eles eles adoravam mais as forças da natureza e aí eles tinham na questão religiosa também, nós podemos dizer que o comércio de livros era muito importante, porque muitos deles eles eram alfabetizados. O Songhai ele se caracteriza também pela organização cultural deles, que era totalmente diferenciada dos outros povos da África, tá? Eles na área da educação, eles eram um pouco mais avançados em questões sobre a questão da disponibilidade de educação e de professores e de uma cultura mais acessível às pessoas, tá? Eles encontraram aí a sua decadência, né, já lá no meados do século XV, quando eles foram dominados pelos marroquinos, tá? Eles foram invadidos pelos marroquinos, suas cidades destruídas, e eles também, mesmo tinham acordos muito valiosos com os portugueses, né? Tanto no tráfico de escravos, quanto também no tráfico no comércio de outros produtos, tá? Além disso, né, eles encontraram aí a sua decadência com a invasão do povo marroquino. Os marroquinos eles invadiram Songhai e destruíram suas cidades, e essas cidades foram abandonadas posteriormente, beleza? Falando um pouco sobre os povos iorubais, eles se constituíram aí de um conjunto de povos distintos, unidos pela semelhança linguística e cultural. O desenvolvimento desses povos foi às margens do rio Níger, tá? E eles se espalharam ao longo do tempo, dando origem aí a diversos reinos independentes. A prática da agricultura era muito importante e diferenciava ele dos outros povos. Eles se diferenciavam de outros povos, eles formavam até uma confederação, né, um grupo de líderes, né, que tinham aí como características o Yorubá, né, os líderes Yorubá, e eles se uniam para tomar algumas decisões dentro do contexto dessas cidades ou dessas vilas, desses reinos que tinham como características suas culturas bem próximas e parecidas. Tem um outro reino chamado de Bantu. Deixa eu ver aqui. Os Bantus. Gente, os Bantus têm como característica, que é muito importante, eles também eram um grupo de cidades, né, de grupo, era um grupo que se tinha aí como característica a sua cultura e a sua língua, que eram próximas. É importante dizer que os Bantus eles ficavam mais no litoral, e os Bantus eles se aproximavam, eles tinham, né, como característica, as músicas, eram um povo muito dançante, né, que tinham características das suas músicas, danças, a sua cultura era muito musical, e isso, né, os Bantus, a maioria dos Bantus vieram para o Brasil. Hoje nós podemos entender um pouco sobre a nossa cultura através da cultura Bantu. Quando nós estudamos os Bantus, nós entendemos as origens do porquê que nós temos a ligação tão grande com o samba, com ritmo, com características de dança, porque era uma característica da cultura Bantu, dos negros que vieram para o Brasil, na sua maioria eram Bantus. E aí nós temos a origem do nosso processo de colonização, né? Apesar que nós fomos colonizados pelos europeus, pelos portugueses, mas a maioria dos escravos, daqueles que fizeram aí parte do desenvolvimento cultural, da construção cultural brasileira, principalmente aqui carioca, né,
do nosso litoral brasileiro, nós temos aí os bantos, tá? E lembrando, Yorubá e Banto são grupos sociais, né? São reinos que tinham como características a sua língua, a sua cultura, o seu hábito, tá? Os hábitos diários. Eles formavam os bantos e os iorubás, beleza? Eu peço a vocês que façam as atividades dos conceituais, né, dos capítulos que nós estudamos hoje, e eu espero vocês numa próxima aula. Beleza, galera? Muito obrigado aí. Fiquem com Deus. Tchau.